Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde aí para todos vocês. Começando mais uma pílula vespertina do nosso amado Evangelho. Pois é, não é comum, mas acontece, né? Hoje à tarde, bom falar com você pela segunda vez. Eu falei na pílula de manhã, né? Que nós iríamos a um seminário, foi ótimo. A realização do seminário no Bezerra de Menezes, pela organização do irmão Tobias, lá na cidade de Santa Luzia, e falamos sobre os desafios da vida conjugal, da vida a dois. Encontro de casais, havia pessoas, né, de várias idades, de várias condições, estados civis diferentes, e foi uma reflexão muito útil, né? Uma manhã maravilhosa, muito, muito boa, músicos lindos, maravilhosos, fazendo harmonização, nossa, quanta alegria. Mas e aí, meus amigos, eu queria compartilhar com vocês um pouco dessas reflexões. São muitas, né? Esse é um assunto muito vasto e nossa pílula é pequenininha. Então eu queria falar pelo menos de um ponto, que é o quê? Ao invés de projetar os seus problemas conjugais no outro, não que o outro não os tenha, não que o outro não tenha que melhorar, mas precisamos primeiro cuidar de quem? De nós mesmos. Gente, muitos problemas de relacionamento, ciúmes, indiferença, insegurança, dificuldades, né, no trato relacional, que inclusive reflete na vida sexual de um casal, na vida a dois de maneira ampla, acontece porque cada um dos parceiros está sempre cobrando o outro. Existe uma ideia completamente equivocada de que a gente tem que encontrar alguém que vai nos fazer feliz. Esse é o problema. Gente, ninguém faz ninguém feliz, né? Pessoas especiais despertam a felicidade em nós, mas nós é que nos fazemos felizes. Veja o caso de um filho, por exemplo, né? E eu falo isso, eu sou pai também. Imagina, você pode ter uma criança, mas se você não tiver aberto à maternidade, à paternidade, você não vai se sentir feliz. Não tem pessoas que chegam a abortar, matam seus próprios filhos? Então não é a presença da criança que faz uma pessoa se sentir feliz. Ela tem que estar aberta. Veja você que muitas pessoas conviveram com Jesus e nem por isso foram felizes estando ao lado dele. Então, qual é a conclusão? Não adianta a luz estar ao nosso lado. Se a gente não quiser enxergá-la e aceitá-la, ela não brilha. Então, meus amigos, relacionamento a dois é a mesma coisa, né? Então não adianta você ter uma outra pessoa, você tem que estar inteiro. Se duas pessoas fragmentadas se encontram, só dá confusão, é ou não é? Imagina, duas pessoas ansiosas, tensas, duas pessoas confusas, não sabem o que querem, duas pessoas que só falam gritando, xingando, duas pessoas às vezes interesseiras, uma está com o outro para não ficar sozinho, porque tem interesse em sexo, não porque querem construir uma vida comum, tem um horizonte a dois, querem aprender um com o outro, não porque necessariamente queiram aprender espiritualmente, pautar seu relacionamento no Evangelho. Não estou falando de religião, mas pautar no Evangelho, em princípios espirituais sólidos, em valores nobres que caracterizam uma vida conjugal. Então, como nem sempre a união se dá nessa base, o que a gente vê? Uniões que se desfazem por qualquer briga, por qualquer dificuldade. Porque na hora que vê que o outro não vai te fazer feliz, porque se você não se fizer feliz, se você não se libertar das suas questões internas, não buscar ajuda para isso, não adianta jogar isso no outro. Não é? Eu vejo, nossa, quantos problemas conjugais, casal com ciúme, casal com dificuldade de relacionamento sexual, casal que infelizmente tem dificuldade porque um bebe demais, o outro, né, consome drogas em excesso, de todos os níveis, né, lícitas ou ilícitas. Às vezes o outro não dá atenção devida, aí daqui a pouco tem uns casos extraconjugais, um dos dois não dá atenção devida aos filhos, ou então a forma como cada um usa o dinheiro da vida familiar é uma maneira equivocada. Então, gente, se não tiver diálogo, cumplicidade, não é? Se você não se predispuser a conversar com sua esposa com respeito a ela, e você conversar com seu marido com respeito a ele, não vai funcionar. Não é? Tem que ter uma troca, e entender que é uma construção, não é assim? E assim no namoro, porque no namoro a gente às vezes fica muito enganado, né, com as doçuras do início. Mas a gente precisa entender que existe doçura na construção também no meio da dificuldade. Então, meus amigos, os valores espirituais sólidos que o mundo espiritual nos reserva para a vida conjugal é que nós somos testemunhas do crescimento de alguém e esse alguém pode ser testemunha do nosso crescimento espiritual. Então, esse compartilhar precisa ser mútuo, né? Não adianta a gente projetar no outro a felicidade que nos cabe. Resumo da ópera: cuide de você, cuide do seu espírito, brilhe cada vez mais.
Seja um homem mais generoso, educado, gentil com a sua dama, com quem, né, equivale o papel. Né? Seja um homem digno de ser um homem com H maiúsculo, trabalhador, responsável. Não seja um moleque, né? Irresponsável, que só quer saber de sexo ou quando tem filho não dá atenção para seus filhos. Do mesmo jeito, seja uma mulher com M maiúsculo, né, que cumpra com o seu papel de esposa ou de namorada, né, que naturalmente seja uma pessoa atenciosa, compreensiva, né, com seu namorado, né, ou com quem fizer às vezes, ou com seu marido. Honre também a maternidade. Os dois têm que se respeitarem mutuamente, né, meus amigos? Porque quando há essa consciência baseada no Evangelho, aí tudo flui bem. Quando você tem naturalmente os dois crescendo com Jesus, os dois crescendo espiritualmente, tudo flui de uma maneira muito mais organizada, muito mais harmoniosa e feliz. Tá bom? Então que Deus te abençoe, te ilumine, que multiplique as bênçãos aí no seu coração e que com certeza sua vida conjugal seja harmoniosa, mesmo com as dificuldades que são comuns no crescimento de todos nós. Tá certo? Desculpe não me estender mais, eu sei que o assunto é profundo, e com certeza ele merece muitas reflexões, mas se a gente começar a trabalhar em si o que nós precisamos melhorar em nós, pode ter certeza que um ótimo primeiro passo vai ter sido bem dado, tá bom? Te aproveitar e fazer um convite, gente, para um seminário de amanhã de manhã, né? No Amigos Fraternos, Santo Espírito Amigos Fraternos, também na Grande BH. Vou mandar o endereço para vocês. Como lá me parece que tem vagas ainda, então vai ser um prazer enorme recebê-los. Para quem tem sempre nos perguntado, né? Nós vamos levar alguns CDs das Pílulas do Evangelho, tanto para crianças e adolescentes, quanto o outro CD das Pílulas do Evangelho, para disponibilizar amanhã para o pessoal, tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz a todos vocês, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, com alegria e doação nos relacionamentos afetivos.